Estamos de volta. Democracia suspensa, abalada. Assim decidiu o Congresso Nacional. Como as ruas vão se posicionar? Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. E dessa conversa participam Gabriel Simeone, da Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para muitos juristas, cientistas políticos e sociais, o julgamento do pedido de impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff não foi técnico nem jurídico, foi apenas político, foi um acordo da maioria parlamentar de ocasião. Minha pergunta, então, para a gente voltar no segundo bloco é: como resgatar a soberania popular? Você tem um Congresso que faz uma espécie de semi-parlamentarismo, no entanto, a favor do Congresso, sem a possibilidade do governo dissolver o Congresso, né? Porque no parlamentarismo há essa dupla possibilidade. Como resgatar a soberania popular? A gente fala de reforma política, etc., mas com esse cenário nós estamos longe disso, né? Sim, a forma como o processo eleitoral brasileiro se monta é uma forma bastante curiosa. Se é verdade que todos votam, também é verdade que todos votam com base nos candidatos de possibilidade de conhecimento. Para você conhecer um candidato, o cabra tem que fazer campanha tem que ter dinheiro. A própria lógica do sistema eleitoral parece que é montada para produzir exatamente o caixa 2, para produzir esse nicho de corrupção que se criou. Uma coisa do próprio sistema. Então, apostar de que tudo bem, esse Congresso que está aí, a gente depois troca ele, vai eleger um outro um pouco melhor, é muito improvável, nós acreditamos. E, em segundo lugar, se teve uma coisa desse processo que foi positivo, foi o povo poder ver do que é feito aquele Congresso. Aquele fatídico dia do impeachment, que aqueles caras foram lá, ficaram falando aquele monte de groselha. Na Câmara, né? Isso, na Câmara. Falaram tanta porcaria e tanta gente não conhecia. Um monte de gente que apoiava o processo de impeachment dizia: tem que ir lá ao Senado, tem que ir lá à Câmara, derrubar aquela mulher. Olha que viu. Os senhores que estavam conduzindo o processo era de envergonhar qualquer um. Eles próprios ficaram envergonhados, tanto que a conversa no Senado era para não reproduzir o circo. Então, um avanço é os trabalhadores, a maior parte do povo que presta atenção nisso, percebeu que a situação está muito pior. Mas, na nossa avaliação, só tem um caminho para melhorar a situação ali. É existir uma pressão de fora. Existe uma pressão da mobilização dos trabalhadores. Uma pressão que mostre para aqueles sujeitos que estão lá dentro que não vai ser de graça, que não passa impune. Enquanto eles continuarem aumentando o salário deles enquanto querem e no mesmo dia aprovam congelamento do salário mínimo ou enquanto aprovam aumentos de aposentadoria, de auxílio moradia para o judiciário e cancelam Minha Casa Minha Vida, enquanto isso passar batido, nós temos pouca coisa a fazer. Então, nossa tarefa é muito além de uma aposta que se fez no passado, com seus méritos, mas nós achamos uma aposta muito exagerada, no sentido de ficar elegendo gente, enchendo aquele espaço de gente, mas sem lastro. Você ia defender alguma coisa lá, você não tinha lastro, você não tinha apoio, você não tinha como empurrar. Nós precisamos, mais do que um lastro social, uma capacidade organizativa capaz de colocar aquele Congresso onde ele devia estar, que é no papel de funcionário dos trabalhadores, não querendo mandar em ninguém. João Paulo. Olha, de fato, eu acho que o golpe foi político. Agora, se precisasse eles usarem recursos técnicos para fazer o golpe, também não teria nenhum problema, porque eles construíram uma maioria para o golpe no Congresso, no Senado, e pior, na sociedade, né? Ou seja, eles conseguiram, através dos meios de comunicação, construir uma base mínima para ter esse golpe. Ver que a resistência foi de um grupo extremamente valoroso e importante, mas que nós não conseguimos só pelas ruas bloquear. Agora, de modo geral, o que é pior ou melhor de tudo isso? É que as saídas não são simples. Porque, de fato, tu imagina como é que vai ser as eleições de 18. Você corre o risco de ter um Congresso pior do que esse. Você vai ter um aumento de caixa 2 com a decisão de não ter mais Financiamento privado, empresarial. Ou seja, mas vai acontecer do mesmo jeito. E você ainda tem uma limitação de não ter conseguido, a partir das reformas políticas, ter instrumento que a população consiga participar mais ativamente da política, que não seja só o voto. Por isso que eu acho que nós vamos ter desafios profundos, grandes, e a nossa luta não pode ser somente numa perspectiva de vamos eleger o presidente e tais deputados. É mais do que isso. Então, nesse sentido,
a reforma política ou uma constituinte exclusiva, que seja com pessoas que não estão dentro desse Congresso para decidir sobre as regras do jogo na política. Eu acho que é extremamente importante que a esquerda como um todo possa se debruçar em outras formas de organização do conjunto da população, ou seja, é no sindicato, é no partido, mas o que mais? Quais outras formas que nos permite ter um formato de organização popular para poder enfrentar do outro lado? E nesse sentido, eu acho que a esquerda tem um acúmulo muito grande, tem uma tradição muito grande de organização do movimento popular. Eu acho que isso nos permite avançar. O Gabriel tem razão, porque do outro lado, o resultado organizativo deles é muito pouco. Ou seja, uma direita que faz o que faz para ter um Temer de presidente, para ter um Maia de vice-presidente, e a principal liderança dele, que é esse Katagari aí, que eu brinco que é uma mistura transgênica de Lobão com Fujimori, que deu aquilo. Ou seja, é o fim da picada. Então, ou seja, nesse sentido, eles produziram muita coisa, muito pouca coisa, organizativo e do ponto de vista de elaboração de qual é o país que eles têm. E eu duvido se com esse programa do Temer, a ponte para o fim do mundo, se eles conseguem ganhar qualquer eleição em qualquer lugar do Brasil. Nem para vereador, nem para síndico, nem para nada. Eles vão ter que vir com outro projeto. E obviamente que vão perder. Eles não têm condição de sustentar esse conjunto de cortes, reajustes e mudanças nas conquistas nos direitos do trabalhador. Por isso que eu acho que a conjuntura pode ter uma boa briguinha positiva do nosso lado. Muito bem, temos que construir isso. Eu quero botar mais internautas aqui na conversa, lembrando que os internautas via Facebook estão nos assistindo. Para quem vai nos assistir na TV aberta à noite, 22 horas, a gente então, a gravação está sendo feita a partir de hoje, todas as semanas, às quintas-feiras, entre 3h30 e 4 horas a gente começa, inclusive com making off sendo transmitido aqui. E você pode mandar perguntas, participar pelo Facebook todas as quintas à tarde ou assistir o programa depois na quinta à noite na TV aberta, na TVT. Aí, mais perguntas, vou fazer como da primeira vez, em blocos aqui, embora tenha uma meio diferente, que é a da Tatiana Assis, que ela pergunta meio de relações históricas aqui. Quais as semelhanças entre o golpe de 64 e o golpe de 2016? Vamos por essa, porque as outras dá para juntar. Gabriel, você tem alguma reflexão sobre isso? Não? Sim, tem um conjunto de diferenças. Os golpes são substancialmente diferentes. Assim, arrisco dizer que ele tem mais diferenças do que identidades. A primeira grande diferença é uma diferença de conjuntura internacional. A gente viveu no meio da Guerra Fria, um contexto em que os Estados Unidos disputavam a influência com a União Soviética e vendeu, enquanto política de solução dessa disputa na América Latina, os golpes militares. Então isso não foi uma política exclusiva do Brasil, toda a América Latina caiu em golpes militares. Essa é a primeira diferença, é que se naquela época os Estados Unidos patrocinavam golpes militares, hoje patrocinam esse tipo de golpe esquisito, meio jurídico, que é o que sofreu o Lugo aqui, que sofreu o Zelaya, que sofreu a Dilma. É um novo modelo de golpe. Esse golpe jurídico midiático. Assim. Essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença tem a ver com o contexto interno no Brasil. O João Goulart era um governo que apostava, vinha de uma forma de construção herdada do Getúlio, que tinha nas classes trabalhadoras e na mobilização permanente da classe trabalhadora um ator político. E o acirramento da luta de classes em torno das medidas do governo, que tinha a classe trabalhadora de um lado atacando o próprio governo para que ele viesse mais à esquerda, e os militares, a burguesia, os latifundiários, os imperialistas de outro, pressionando o governo para que ele não fizesse tais medidas. Mas o governo jogava com essas partes enquanto atores ativos. O acirramento dessas lutas de classe fez com que os militares, com o apoio e o respaldo dos Estados Unidos, dessem o golpe. Hoje não é essa a verdade no Brasil. O governo Dilma escolheu fazer a disputa contra o golpe por dentro, por meio de uma costura, de um realinhamento político, reposicionando a política do governo dentro do que era possível de ser aceitado. Só que eles já não aceitaram, eles, aliás, nem acreditavam que o governo Dilma fosse ser capaz de aplicar aquelas medidas que eram contra a classe trabalhadora. Então, não é, assim como no primeiro caso, o golpe não era mais o golpe de modelo militar,
No segundo caso, o golpe não foi dado para resolver um acirramento da luta de classes no Brasil. Não é essa a natureza do golpe. A natureza do golpe é aprofundar o nível de exploração da classe trabalhadora. E também é verdade de 64. Também era esse o elemento. As taxas de exploração pós-64 são altíssimas, assim como devem aumentar aqui. Mas o grau de alteração da forma política do Jango para a ditadura militar é muito mais radical do que a forma de alteração que eles vão fazer do governo Dilma para o governo Temer. Não que sejam o que alguns companheiros dizem, não existem alterações tão substanciais, existem. Só que a forma dessas alterações é muito diferente. Também vão vender o Brasil, também vão atacar o direito dos trabalhadores, também vão criminalizar. Mas a operação do golpe é muito diferente. Muito mais sutil desse ponto de vista, né? Não só muito mais sutil. Nós não vivemos nesse momento, a luta de classe ela vem se acirrando com mais força desde junho de 2013. Mas é um acirrar num momento do ciclo muito diferente, em que uma aposta que nós fizemos num caminho estava no seu declínio, estava no seu final, o que não era o caso de 64. Tá certo. Ela estava no seu auge, não no seu final. João Paulo, eu vou fazer perguntas salteadas aqui, porque se todo mundo for responder todas, não vai dar tempo. Tá, a Paula Fernandes pergunta o seguinte: quando as duas frentes, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, irão se unificar? O Lula divulgou que a oposição ao golpe agora vai ser mais por movimentos sociais e associações do que por partidos. Inclusive planeja criar energias do PT, nas palavras dele. Como eles, os coordenadores, veem isso e como isso vai ser articulado? Paula, né? É isso. Paulo, obrigado pela pergunta. Olha, eu acho, na minha opinião, não sei se o Gabriel concorda, mas praticamente no que é essencial, que é a luta de resistência e a luta de defesa dos trabalhadores, as duas frentes já estão bastante unificadas, há mais concordâncias e atividades juntas do que o inverso. E obviamente que tem diferenças, e eu sempre brinco que é o desigual combinado, que é essencial para um momento como esse, ou seja, tem combinações, articulações que precisam ser feitas, que não necessariamente precisa estar todo mundo dentro do mesmo carro, do mesmo instrumento, na mesma casa. Então não há problemas, não há dificuldades sobre isso, e acho que a frente estão bem, e não precisa ter a mesma sigla para dizer que está unificada. Tem muitos partidos de organização que até tem um nome de unificado, e dentro é uma confusão danada. Então não é o nosso caso, e acho que as duas frentes têm dialogado, domingo vai ser mobilização em conjunto, e assim por diante. Então acho que está bem resolvido. Domingo 4 de setembro. Exatamente, quando a gente vai fazer essa mobilização importante aí na Vila Paulista. Também, para ser breve e concluindo, e acho que o Lula tem razão de que a luta do próximo período, ela vai ter que ser uma combinação. Acho que os partidos não têm como ficar fora, vão estar dentro, mas precisa respeitar esse protagonismo das organizações do campo popular, que vem desde as tradições da SEB, das igrejas, mas também de movimento do campo, movimento indígena. Tem muitas organizações de jovem surgindo por aí que combina a arte, a música, a cultura e quer fazer luta, ou seja, contra o golpe, contra o Temer. Então acho que nós vamos ter que ter esse desigual combinado também na mobilização dos movimentos populares do campo e da cidade. Gabriel, quer falar algo sobre isso? Sobre essa ideia da unificação dos movimentos populares no campo da luta política? Aquilo que a Frente Ampla lá no Uruguai chama de aliança tática, né, pela esquerda. Olha, é o nosso sonho. Construir uma unidade capaz de nos levar a vitórias, não só a resistências. Não só porque hoje a gente está pensando muito com o pé no freio, né? Puta, vamos tentar não perder, nós temos que pensar para frente. Estão pensando não só em não ser derrotados, mas em vencer. Mas a construção dessa unidade é um processo longo e cuidadoso. E ele se constrói essencialmente através da prática cotidiana que a gente vem vivenciando muito tempo junto já, desde que se anunciou as medidas e ficaram mais claros os processos do golpe, praticamente todas as mobilizações foram feitas juntas. Maravilha. Eu vou agradecer vocês. Tenho mais perguntas aqui, mas o nosso tempo, estão me avisando aqui, já estourou. Agradecer João Paulo, Gabriel, então, MST, MTST, outros movimentos populares no Brasil que estão se articulando, criando uma unidade tática para enfrentar os momentos difíceis que se avizinham. Eu agradeço, claro, também a você que nos acompanhou até aqui. A luta pela democracia torna-se ainda mais vital para voltar a fazer do Brasil um país melhor e mais justo. A gente vai seguir com você na resistência contra qualquer retrocesso e pelo restabelecimento pleno do Estado de Direito.
Para finalizar esse programa especial de hoje, vamos ouvir o trecho final do discurso da presidenta Dilma Rousseff pós-impeachment de 31 de agosto de 2016. Neste momento, não direi adeus a vocês. Tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta. Um carinhoso abraço a todo o povo brasileiro, às mulheres e aos homens do meu país. E um abraço especial a todos os homens e mulheres que compartilham comigo a crença na democracia e o sonho da justiça. É assim que a gente se despede hoje. Forte abraço.